Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan Taveira Braga. Junto com a Elaine Schmidlin, a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo que submetemos aqui no encontro, chamado Antropografias, Experimentações em torno de palavras, agenciamentos e mundos possíveis, tá? Dentro do Comitê de Educação em Artes Visuais. Antes de começar, então, a nossa fala, eu gostaria de propor uma experimentação sonora, né, para que a gente possa entrar no universo que a gente vem abordar, tá? É bem curtinho, é um popurrí de algumas músicas e canções, enfim. Destacam-se no imaginário dos brasileiros como duas facetas de um dos mitos fundadores do país sobre a política de relação com o outro e sua cultura, particularmente o outro enquanto Este fim de mundo, sejam eles materiais, vontade de viver culturais bonito. ou subjetivos. Esses 10% de prazer, esse interno. Ela é internacional. A amálgama. Por que essas se vê em duas todo cenas lugar. diferentes? O Brasil é um gigante que se Podemos finge. supor de que a heterogeneidade da reação dos índios Hoje ele explode diante no da mundo. presença do Economicamente, predador, filosoficamente, uma chave única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not Tupi? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade Na verdade, a gente ouviu um trechinho, né, de várias músicas e todas elas têm em comum o ato de devorar ou a ideia da antropofagia. A gente resgata um pouco isso, né? Dentro de um contexto de oficinas que a gente vem propondo. Essas oficinas têm o nome de antropografias, ateliê de devorações escritas, né? O recorte que a gente fez aqui para a apresentação e para o artigo são duas experimentações realizadas em 2018 e 2019, quando do formato presencial ainda, né? A gente vem realizando também em formato remoto agora, nesse contexto da pandemia, mas aqui o recorte que a gente fez para apresentar o trabalho, para pensar o trabalho, são essas duas experiências, né, presenciais, nas quais a gente tem já um espaço, uma instalação artística, digamos assim, a partir do momento que o sujeito, o participante, entra no momento da oficina. A gente está vendo aí alguns registros dessas experimentações, né, no qual a gente vê duas paredes improvisadas em lona, né, dividindo o espaço da sala, né, em ambientes, enfim, para que os participantes também, a gente pudesse tirar a visualidade de outros participantes da sala e pudesse se concentrar, de fato, na sonoridade das palavras, na produção das palavras que a gente geralmente propõe fazer no início dessas dinâmicas, né? Então, todo mundo entra nessa sala, já é o espaço da oficina, acontece essa experimentação sonora com sons, ruídos, enfim, barulhos, que tem a ver com esse universo da devoração, né, de se apropriar do outro, digamos assim, ou um exercício de se pensar também, uma possibilidade de se pensar também esse exercício da alteridade, né, dessa presença desse outro nas produções sensíveis e subjetivas, né, e depois a gente tem também, de fato, a desconstrução desse espaço, né, a visualidade do outro, enfim, um embate também com esse outro, né, e até chegar no momento de produção coletiva, enfim, no qual a gente se encerra esse espaço, esse momento, essa oficina, esse momento oficina que a gente chama de experimentação e de criação, né? Enfim, os resultados são os mais diversos, né? A gente tem, às vezes, disponível na sala alguns materiais, né, para instigar essa ideia de se alimentar com as palavras. Muitas vezes a gente traz temperos, chás, materiais diversos de artes também, para que as pessoas possam se apropriar daquilo e produzir uma outra coisa a partir da palavra de outra pessoa que ela desconhece. Então, essa ideia de autoria também é uma ideia que a gente
tende a quebrar um pouco esse contexto, né? A gente, de fato, tudo que se produz ali, fica ali, né? E, enfim, muitas vezes se transforma e acaba naquele contexto da oficina, tá? Esse é um momento da digressão, né, do outro, enfim, da produção do outro, as palavras do outro, né, em novas palavras ou imagens, ou muitas vezes até performances corporais acontecem nesses contextos. Como cenário, né, de fundo, assim, a gente tem uma pergunta catalisadora para nós, enquanto investigadores dentro desse contexto de experimentação vivencial e propositiva, enfim, que é o que pode, né, uma escrita força para a produção de outros possíveis modos de vida em uma existência atual. A gente também tem como paisagem o contexto da filosofia da diferença, né? A ideia de pensar a formação como produção do subjetivo, produção do sensível, né? Eu selecionei um trechinho da Sully Ronick, que é uma das intercessoras dos nossos pensamentos em relação a essas experimentações, no qual ela coloca exatamente esse embate, né, essas duas potências subjetivas, que é a potência da invenção, né, sempre articulada com a potência de resistência, uma potência política também presente nesses contextos, né? Então, os escritos elas sempre tentam resgatar ou trazer essa associação entre essas duas potências, né? Enquanto o diagnóstico que ela propõe para nós é que essas duas potências estão dissociadas, né, no contexto contemporâneo. Exatamente unir essas potências seria alguma coisa bastante interessante a nível de produção do subjetivo, a nível de produção de pensamentos, enfim, e de relações com o mundo, né? Enquanto extensão, então, de fato, a gente está falando de um contexto dentro do artigo, que é um contexto de produção de lugares, produção de espaços físicos, nesse caso específico aqui, inseparáveis das suas dimensões poéticas, sensíveis, enfim, lugar de inventar, né? Invenção também enquanto uma potência, né, de se situar no mundo. A ideia do acontecimento é um contexto muito chave para a gente pensar essas lógicas também, né? E, enfim, além também de uma ocupação cartográfica, né, ou de uma construção de uma atenção vibrátil, né, de estar situado dentro de um contexto de coletividade também, de agenciamento coletivo, e, claro, esse exercício da alteridade que está sempre em jogo, né, dentro desses contextos, enfim, e que buscam e visam, de alguma forma, pensar um pouco essa ideia de formação humana, né, a partir da constituição de si, a partir da expansão de mundos, de produção de outros sentidos para além daqueles que nos é dado, né, enquanto a gente está imerso nessa realidade atual. Tá? Então, deixo também as referências bibliográficas do artigo, enfim, dos nossos pensamentos em relação a essas experimentações dos momentos oficinas, né, dos momentos oficina, e de alguma forma também que a fala fique mais no sentido de um convite, né, para que seja feita a leitura, né, e que a gente possa conversar na sequência, então, sobre esses materiais. Eu agradeço a atenção e a possibilidade de participação e partilha aqui no evento, tá? E fico aí à disposição para a gente poder conversar. Obrigado.